Responder, a infelicidade do ponto de vista evolucionário seria mais uma vantagem adaptativa ou uma desvantagem adaptativa? Por exemplo, se você é muito infeliz, você pode chegar à depressão, por exemplo. Isso afeta a sua saúde e isso então passa a ser uma desvantagem adaptativa. Mas, por outro lado, se você é bastante feliz, por exemplo, você fica menos esperto, menos alerta, né? Você já disse isso. Você fica menos preparado para eventuais riscos, para enfrentar eventuais riscos. Então, nesse sentido, a infelicidade é uma desvantagem adaptativa. Aliás, uma vantagem adaptativa. Porque o conceito adaptativo do Darwin e do evolucionismo em geral é dinâmico. Então, uma característica que num dado espaço de tempo, que pode ser às vezes muito tempo, pode garantir a adaptação de uma espécie, em outro momento não, né? Então, assim, se você fala da infelicidade, é claro que se a espécie fosse massivamente depressiva o tempo todo, talvez a gente não tivesse reproduzido, a gente não tivesse conseguido sobreviver o contínuo massacre, não no sentido que todo mundo se matava o tempo inteiro, porque essa é uma discussão infernal, é muito louco. Uns ficam falando que a gente se matava o tempo inteiro, os outros querem dizer que, na verdade, a gente se amava e foi o capitalismo que destruiu tudo. Não nesse sentido, mas no sentido que foi difícil sobreviver, né? Como eu dizia antes, falta de comida, animais perigosos, brigas de grupos. Então, a infelicidade adaptativa, na medida em que ela nos deixa atentos a riscos, na medida em que ela faz com que a gente cuide de pessoas que são mais vulneráveis em determinado momento, né? Inclusive, é muito interessante, na medida em que a gente sofre por outra pessoa, significa que a gente tem um vínculo afetivo com essa pessoa. Então, isso pode nos levar a cuidar dela mais do que alguém que a gente não tem vínculo afetivo. E se a gente fosse feliz o tempo inteiro, provavelmente a gente ia deprimir pesado também, que nem a moçadinha agora que está muito feliz por aí hoje em dia. Fica tomando remédio o tempo todo. E qual o vínculo entre felicidade e atenção, estado de alerta? Você fica mais feliz, mais bobo? Bom, isso existe até do ponto de vista do senso comum, né? Quando você vê um jovem muito bobo, é porque provavelmente os pais dão tudo para ele o tempo inteiro, fazer ele achar que ele é o Picasso o tempo todo, fazer ele pensar que ele é o centro do mundo. Aliás, o que está acontecendo hoje em dia, né? Ser um filho só e transforma ele joga um monte de expectativa, fazer ele achar que ele é o máximo, ele vai para a vida e toma um pé na bunda, como o mundo faz com todo mundo. Então, esse excesso de felicidade, digamos assim, o que seria aqui o excesso de felicidade? Imagine, por exemplo, se a gente não morresse nunca. Imagine, por exemplo, portanto, a gente não adoecesse nunca, ou nunca adoecesse de forma mortal. Isso já mudava tudo. Você imaginou se a gente fosse de fato eterno? Significa que a população não ia poder crescer. Imagine se você calcule a ideia de que você fosse viver para sempre com um corpo de 25 anos. Em algum momento você ia ficar de bode. Tem aquele conto do Borges que fala isso mesmo, como é o nome dele, que todo mundo é imortal, não é? E todo mundo é muito entediado, muito chato e nem fala, nem abre a boca, de tão entediado. Então, o Bauman fala desse conto quando ele está falando do mal-estar na pós-modernidade. Quer dizer, o mundo de imortais não tem nem sentido fazer uma decoração de uma casa, não tem por que fazer escada, não tem por que fazer, porque você fica... porque nem os deuses gregos, né? Ficavam infernizando a vida dos mortais para conseguir ter alguma coisa para fazer.